Você já parou para olhar a sua vida ou a vida de alguém que você ama muito e pensou: Deus, isso não é justo? A pessoa é honesta, generosa, temente a Deus, mas parece que tudo dá errado para ela. Enquanto isso, gente que mente, trapaceia e não está nem aí para o próximo, parece viver no luxo e na tranquilidade. Se você já sentiu esse nó na garganta, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho. E mais do que isso, você não está errado em se sentir assim. A própria Bíblia está cheia de homens e mulheres incríveis que gritaram essa mesma pergunta para o céu. De Jeremias a Davi, a pergunta por quê ecoa nas Escrituras. Hoje eu quero conversar com você, não para te dar uma resposta teológica fria, mas para a gente tentar achar um sentido no meio do caos. Fica comigo até o fim, porque a resposta pode não ser o que você espera, mas é o que o seu coração precisa. A gente cresce com uma ideia meio errada de que Deus opera num sistema de troca. Sabe? Tipo uma máquina de refrigerante. Eu insiro a moeda da bondade e Deus tem que me devolver a lata da bênção. Se eu sou bom, minha vida tem que ser fácil. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, quebrou essa lógica. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele diz que o Pai faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso significa que vivemos num mundo que foi quebrado. O pecado original não afetou só a moralidade humana, ele afetou a estrutura da realidade. Doenças, acidentes, traições. Às vezes, a coisa ruim acontece não porque você errou, mas porque o mundo onde vivemos ainda não foi totalmente restaurado. Não é um castigo pessoal, é a realidade de um mundo caído. Entender isso tira um peso enorme das costas. Você não precisa ficar caçando qual foi o pecado secreto que causou sua dor. Mas aí vem a segunda camada. A Bíblia nos mostra que, muitas vezes, o sofrimento na vida do bom não é ausência de Deus, é preparação. Olha para a história de José. O cara era o melhor dos irmãos. O que ele ganhou com isso? Foi jogado num poço, vendido como escravo e preso injustamente por anos. Se a gente olhasse a vida de José no meio da história, diríamos: Deus abandonou esse rapaz. Mas Deus estava usando a maldade dos irmãos e a injustiça de Potifar para posicionar José como o governador que salvaria o mundo da fome. Em Gênesis 50, versículo 20, José diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Às vezes, a coisa ruim é o transporte que Deus usa para te levar ao teu propósito. O diamante só brilha depois de aguentar uma pressão absurda. O ouro só fica puro depois de passar pelo fogo. E se ainda assim for difícil aceitar, eu quero que você olhe para a cruz. Se a lógica fosse coisas boas acontecem com pessoas boas, Jesus deveria ter tido a vida mais fácil da história. Ele foi o único ser humano perfeito. Ele nunca pecou, nunca feriu, só amou e curou. E o que ele recebeu? Traição, abandono, tortura e morte. A pior coisa aconteceu com a melhor pessoa. Por que eu te digo isso? Porque em Hebreus diz que nós não temos um Deus distante, que não sabe o que é sofrer. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Quando você chora à noite perguntando por quê, Jesus não está lá no céu olhando de longe. Ele está do seu lado, chorando junto, porque ele sabe exatamente como dói ser ferido injustamente. O sofrimento dele trouxe a nossa salvação. E Deus é especialista em pegar as nossas feridas injustas e transformá-las em cura para outras pessoas. Então, qual a conclusão? O apóstolo Paulo, que apanhou, naufragou e foi preso sendo um bom cristão, escreveu em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Note que ele não disse que todas as coisas são boas. O câncer não é bom. O desemprego não é bom. A traição é horrível. Mas Deus age em todas as coisas. Ele entra no meio da coisa ruim e tece um fio de esperança. A sua história não termina no capítulo da dor. Se você é uma pessoa boa, ou melhor, uma pessoa perdoada e amada por Deus, o final da sua história já está escrito
e ele é de vitória, nem que seja na eternidade. Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje, mas eu sei que a sua dor não é o fim da linha. Deus não desperdiça nada, nem mesmo as suas lágrimas. Agora, eu quero criar uma corrente de encorajamento aqui embaixo. A gente precisa lembrar que Deus ainda faz milagres no meio do caos. Comenta aqui embaixo. Você já passou por uma situação muito difícil que, lá na frente, você percebeu que te fez crescer ou te livrou de algo pior? Compartilhe a sua história nos comentários. Ou seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler agora para não desistir. Fiquem com Deus e até a próxima.